Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Atlético de Madrid e do Bayern de Munique. Tá avançado pelo Nkunku. Vale a pena empréstimo ou compra? O Chelsea só quer vender, o Bayern só quer emprestado? Como é que faz? E o Atlético de Madrid, meus amigos, quer o cubo? Rapaziada, ó, se liga aí. BC Apostador a qualquer momento vai ser lançado no canal, hein? BC Apostador 1. Nas ligas da Europa. Seja membro, é nóis. Rapaziada, vamos falar do Bayern de Munique, meus amigos. Avançado pelo Nkunku, já negociando com o Chelsea, né? Pelo Nkunku. Rapaziada, é o seguinte, ó. Eu sei que esse movimento pelo Nkunku não é muito bem visto por, sei lá, 70% da fanbase. Mas, gente, tem tudo pra ser um movimento inteligente. Principalmente se for por empréstimo. Eu acho difícil ser por empréstimo, mas talvez nos últimos dias da janela, talvez aconteça. Vai empurrando, por exemplo, vai enforcando o Chelsea. O Chelsea quer se livrar dele, não tem mais clima muito ali. O Chelsea quer o Xavi Simons, né? Dá uma dinâmica pro ataque. Mas é um movimento que pode ser inteligente. Eu acho que o pessoal esquece o que era o Nkunku na Bundesliga, quando ele saiu. Gente, a gente não pode julgar o Nkunku só pelo Chelsea. E o Nkunku da Bundesliga? Naquela época tinha especulação que o Bayern gostava dele. Novamente, o Nkunku saiu artilheiro da Bundesliga. E jogando muito, não é ficando, batendo pênalti. Jogava muito. É que o pessoal não vê jogos e fica julgando. Eu gosto muito desse movimento porque depois que o Luiz Dias chegou. Principalmente depois que o Luiz Dias chegou. Porque eu vou ver o Nkunku mais centralizado. Porque se for pra jogar o Nkunku do lado da bandeirinha, aí realmente não é melhor nem contratar. Mas 4-4-2, Nkunku e Kane, Luiz Dias ou Lise, cinema. Cinema, meus amigos. Ó, o Bayern de Munique abriu conversas com o Chelsea, obviamente, rapaziada. O Nkunku é plano B pro Valtemade, ó. O acordo pelo Valtemade ainda tá rolando, mas é muito difícil, mas tá rolando. O Bayern não tá desistindo. Ao mesmo tempo, o Bayern tá conversando com o Chelsea e os agentes do Nkunku. Bayern e Nkunku tem um acordo desde janeiro, que continua válido. O Chelsea tá insistindo no acordo permanente, né? Até fala aqui, ó. Ó, o negócio pelo Valtemade tá ficando improvável e o Nkunku voltou ao topo da lista do Bayern. O clube tá em contato com os agentes do Nkunku, Fini Zahavi. Um valor de 35 a 40 milhões de euros tá sob discussão. 40 eu acho difícil até pegar 40. Mais 35 mais os bônus. Da perspectiva do Bayern, o Nkunku soluciona muitos problemas. Pode, ó, fazer o papel do Musiala enquanto tá machucado. Pode, eu não gosto muito de reserva pro Kane. E também pode jogar pela ponta. Pode jogar pela ponta dependendo do padrão tático. Pode, você pode armar o Nkunku pela esquerda, mas trazendo ele pra dentro como segundo atacante, como ele fazia no Leipzig. Que é a posição dele, que é aonde ele é perigoso, aonde ele é efetivo, aonde ele desequilibra. É reserva do Kane. Não, aí... Ó, se é pra ser contratado pra ser reserva do Kane e pra jogar do lado da bandeirinha, não. Entendeu? Aí vai contratar o Malik Fofana. Entendeu? Eu até acho que pode ser que venha outro ponta, mas eu acho que Valtemade ou Nkunku e mais um ponta. Eu acho. Eu ainda acho que falta mais um quebrador de linha pro Bayern. Principalmente depois que o Coman saiu. Então eu acho que Valtemade ou Nkunku, mais um ponta. Que deveria ser o certo, né? Deveria ser o certo. Aí o Nkunku voltou pra play porque o Valtemade complicou, né? Aí o Nkunku tá interessado de ir pro Bayern. Entre o Bayern e o jogador, zero problema. Aquela coisa. O Bayern quer um empréstimo. O Chelsea quer permanente. Gente, ó. Até fala aqui, né? O Bayern quer empréstimo. Pro Chelsea, não vale a menor a pena emprestar ele. Aí é um jogo de negociação. Será que o Bayern pega um Chelsea desesperado? Hein? Será que o Bayern pega um Chelsea desesperado e empresta? Talvez com uma taxa de empréstimo, assumindo o salário? Entendeu? Aí vai ser negociação. Agora, BC, pagando, ó, por exemplo, ó, o Chelsea queria acima de 40 milhões de libras pelo Nkunku. Não acho que consiga isso. BC, pra você, o preço, 35, 40 milhões de euros. É o preço dele. 35, 40 milhões de euros. 30 mais os bônus é negócio dos sonhos. Se for permanente. Permanente. 30 mais os bônus, 35 com bônus, entendeu? Mais ou menos aí nessa casa. Estourando 40. Tipo assim, ó. Passou de 40, já acho exagero. Pelo momento dele, pelo salário dele. Ele não ganha um salário baixo. 40 é meu teto pelo Nkunku hoje. Se pegar mais, vantagem do Chelsea. Se pegar menos, vantagem do Bayern. Mas, realmente, gente, emprestar é muito ruim pro Chelsea. Não vale tanto a pena pro Chelsea. Obviamente é muito bom pro Bayern, né? Pô, pegar o Nkunku aí emprestado aí. Empresta aí. Entendeu? Na base do empresta aí, é muito bom. Entendeu? É muito bom. Agora, realmente, emprestado pro Chelsea, ó. Não é bom, rapaziada. É tipo assim, é literalmente
pouco do pouco ideal. Pouco do pouco ideal, belezinha? Mas, gente, o Nkunku no Bayern, dependendo... Ó, eu falo pra vocês com toda a certeza. Nkunku no Bayern, se o Kompany montar certinho, dá certo, velho. Dá certo. Gente, ó, vocês são a favor de se sacrificar pelo Valtemade. Não pode se sacrificar pelo Nkunku, que entrega até mais. Tô te falando de coletivismo, tá? Eu acho até de produção, o Valtemade tem potencial de entregar mais. Principalmente na Bundesliga. Quando eu falo de entregar mais, é coletivamente, marcação, pressão, pipipipipipipi. E, cara, eu acho esse encaixe dele do lado do Kane imoral. Falar pra vocês, eu acho esse encaixe dele do lado do Kane imoral. O pessoal esquece que o Nkunku fez na Bundesliga jogando do lado do Poulsen, do Werner. Vocês estão de sacanagem comigo, aí bota o cara desse lado do Kane. Vai dar errado? Vocês estão de zoeira comigo, cara. Rapaziada, vamos falar do Atlético de Madrid, meus amigos, que é o Cubo. O Atlético de Madrid acordou. Rapaziada, achei muito engraçado isso aqui, ó. Diego Simeone ainda que é um tipo de jogador que o elenco falta. A dribla, um driblador, uma flecha. Ó, contratar tal perfil depende de oportunidades de mercado e mais provável uma saída, né? Vender para comprar. Um nome que tá surgindo é o Nahuel Molina. O Neymar fez uma proposta aí oficial, 20 milhões de euros para o Atlético de Madrid pelo Molina, mas o jogador não tá aberto ao movimento e as negociações não vão continuar. Para o Simeone e Atlético de Madrid, Molina é um jogador importante. Seu futuro continua a ser visto, outras ideias e ofertas podem chegar, né? O jogador é esperado ficar no Atlético de Madrid. Parece que ele vai ter filho, ele vai ser pai e se movimentar agora, mudar de país, mudar de liga, apenas se realmente for uma oportunidade muito grande, né, pro jogador, porque vai ser pai agora, movimentar filho pequeno, às vezes o pessoal não se liga, mas isso faz a diferença. Enfim, rapaziada, vamos ficar de olho no futuro do Molina. Ele é um jogador que eu acho que o Atlético de Madrid venderia pra contratar esse perfil aqui. Venderia, com certeza. Mas se o jogador quer ficar, você vê a vontade do jogador. Sempre é a vontade do jogador. Hoje em dia, rapaziada, o jogador tem muito poder. É o que eu sempre falo, rapaziada. Quando o jogador quer, pra você ver, Brighton e Baleba e United. Se o jogador não tivesse muito disposto aí, a história morria no ovo. Mesmo o jogador sendo muito caro, como o jogador quer o movimento... Entendeu? Enfim, rapaziada, ó. Simeone quer um jogador que o elenco falta. Um driblador. Eu tenho 2 meses falando isso aqui. 2 meses. Cara, novamente, os nomes que o Atlético de Madrid contratou são bons, apostas interessantes, Rogério e Pubil, mas a construção de elenco de perfil do Atlético de Madrid é muito esquisita. Muito esquisita mesmo. Cheio de meia, vários arcos, pouca flecha. As flechas que tem é com a ponta descascada, literalmente. Não é a ponta muito afiada, como é o Simeone, um Griezmann envelhecido. O Julián Alves tem que jogar mais perto da área. Entendeu? Aí você contratou Baena. Aí você queria Milô, aí Raspadori, Almada. Aí pra você ver, ó, junto com o Nico Gonzalez, o Gilmarinho é muito fã do Cubo. Lincanguin também não foi esquecido. O Lincanguin também não faz o menor sentido, entendeu? Ah, o Lincanguin, ele tem uma capacidade de drible, mas ele não é um atacante driblador. O Lincanguin é muito mais um meia. Um playmaker pela ponta. Aí, playmaker pela ponta. Thiago Almada, Baena, Raspadori. E o Raspadori é até mais central. Raspadori é até mais meia, segundo atacante. Mas o Lincanguin também, ó. O CEO acredita que um jogador asiático pode abrir oportunidades de mercado. Isso aqui é verdade, né? Principalmente o Lincanguin. Mas o Lincanguin não... Tipo assim, brother. E aí? Entendeu? E aí? É outro meia, mais um meia. Você tá doido? O Cubo faz sentido. Gente, o problema do Cubo... O Cubo tem alguns... Você contratar o Cubo tem alguns problemas. Primeiro, vamos pro jogador. Esse vídeo aqui, gente, ele é de, ó... 27 de maio de 2024. 27 de maio. Olha o que eu falava do Cubo. O hype sumiu do Cubo por quê, ó? Uma assistência. O hype sumiu por quê, ó? Hype sumiu, mas ele é muito bom. O Cubo. Por que sumiu o hype do Cubo? Não produz. Gol aqui no começo da temporada, ó. Gol, assistência aí, ó. O gol do Japão, jogando muito, tava hype, mas a consistência dele de produção não é muito boa. Assistências na liga, o cara para de produzir, o nome some, é impressionante. Ó, para de produzir, o nome some. Cara, Por que vocês acham que o Lino... Pô, pergunta você a situação do Lino. Quando o Lino tava produzindo, jogando bem, titular. Quando ele parou de produzir, começou a jogar mal, rifaram pro Brasil. O problema do Cubo, velho, é só um. Ó. No 1 contra 1 ele é muito bom. Ele tem um senso bem... 1 contra 1 ele é muito bom. É que o Atlético de Madrid tá faltando. Ó, no 1 contra 1 ele é muito bom mesmo. No X1 ele bagunça. Bacana, ele é ofensivo, não se esconde do jogo. Ó, não é ofensivo, não se esconde, é vertical. O problema do Cubo é que ele se associando. Você pode até pegar nos vídeos antigos sobre ele. Jogada muito mal. A veia playmaker do Cubo ali de trabalhar com meia, com lateral, e passa um ano, nada mudou. Isso aqui é de 27 de maio, gente. E nada mudou, é o mesmo jogador. Com os mesmos problemas. Associando, ele não é tão elite. É.
se E associando. não é tão elite se associando. Mas um contra um, o Cubinho é rápido, cara. O Cubinho é rápido, dribla, quebra a linha, vai pra cima. Ó. Ele é até um finalizador, ok. É, pior que é mesmo, a esquerdinha dele não é tão cega. Não é um finalizador de elite, mas não é tão Ele é um cega. finalizadorzinho, ok, o Cubo. Mas ele se associando não é muito bom. Até eu comentei que quando Ten Hag tá naquela tara de muita bola longa, o Cubo era perfeito. Pois é, Mas, pra time que joga muito aberto, buscando individualidade, o Cubo é perfeito. Eu gosto muito da ideia do Cubo no Atlético de Madrid, porque o que eu sempre falo, jogador no Atlético de Madrid tem que ter um individual muito forte. Porque se depender do padrão ofensivo do Simeone, o cara vai passar fome. Literalmente. O Cubo é uma boa, jogador driblador, vertical. Aí vamos pro outro problema do Cubo. Preço. Por quê? Contrato até 2029. A Real Sociedade só tem 50%, ou seja, não vai querer vender por 20, 30 milhões de euros. Porque você vende por 20, 30 milhões de euros, 50% vai pro Real Madrid. A Real Sociedade esperava desenvolver ele para vender pela multa, que é 60 milhões de euros. Só que isso não acontece. O Cubo hoje não vale a multa. O Cubo hoje é jogador de 25, 30 milhões de euros, gente. Só que pra Real Sociedade vender ele por 25, 30 milhões de euros, não vale a pena. Só se o Real Madrid abrir mão da porcentagem. Claro que não vai acontecer. Então é muita complicação contratar o Cubo. Então, pra Real Sociedade começar a valer a pena vender o Cubo, é 40 milhões de euros. Tirando talvez uma Arábia Saudita, o Atlético de Madrid não vai pagar 40 milhões de euros no Cubo. Ficaria surpreso se paga. Olha, tanto o puxa, os caras não pagaram isso no Baena. O Baena foi... pagaram no Baena, mas era o Baena, né? Era o Baena, né? Então, em relação ao Cubo, cara, é um nome interessante, é um perfil que falta pro Atlético de Madrid. Seria muito bom, mas é uma complicação. É uma complicação contratar ele. Porque, novamente, a Real Sociedade só tem 50%. Então não vale a pena vender por 20, 30 milhões de euros. Cara, é surpreso se aceita 30. Talvez 30 aceita, talvez, se você precisa muito de dinheiro. Mas pra valer a pena mesmo, pro negócio ser bom pra todo mundo, tem que ser no mínimo 40. E 40 o Atlético de Madrid não paga. Por isso o Atlético de Madrid foi pro Nico Gonzalez, porque ele é uma oportunidade de mercado, talvez o Atlético de Madrid compre ele por 20 e pouco, 15 mais os bônus, empréstimo com obrigação, entendeu? Tamo junto.